Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 27, diz assim a palavra do nosso Deus. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E ajuntando-se à multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Amém, queridos? Podem sentar com a graça de Deus. Queridos, nós temos uma tendência, não é? A demonizar determinadas coisas. Nós temos uma tendência a se impactar com alguns erros específicos. Nós temos a tendência a tornar perverso só algumas coisas, e não uma completude de coisas. A gente se escandaliza, ainda mais no meio da igreja, quando a gente ouve falar de uma liderança, por exemplo, que cometeu um adultério, né? A gente se escandaliza quando um político ele está envolvido em um grande escândalo, um Petrolão da vida, um Mensalão, se bem que não é mais escândalo, né? Já virou comum. Porém, amados, nós vamos ver pela Bíblia que não são só esses pecados que são problemáticos. Uma série de outros são. Não é só o pecado, como a gente falou na quarta-feira passada, a porneia, né? Que é a imoralidade sexual. Não é só isso que é pecado escandaloso, que Deus odeia. Existe uma série de outros pecados. E aqui nesse contexto, Jesus ele não cita nenhum deles. Aqui nesse contexto, Jesus não fala de nada disso. Primeiro, ele dá uma resposta que eu poderia até dizer que é um pouco, talvez até grosseira, né? Jesus ele tinha umas respostas mais contundentes às vezes. Você imagina, chega um homem até você, você sendo usado por Deus. O homem fala assim: olha só, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode agir como o Senhor age. Jesus ele não se engrandece. Jesus ele não fala assim: é verdade isso daí. Jesus vira para ele, isso é para Nicodemos, né? Lá em João 3. Necessário te é nascer de novo. Olha só, a resposta de Jesus não tem uma relação direta com a pergunta de Nicodemos, mas é uma resposta direta ao coração dele, que precisava de transformação, de mudança de mente, de um novo nascimento. A mulher chega até Jesus e fala: mestre, olha só, bem-aventurado os seios aonde tu foste amamentado. Qual a resposta de Jesus? Mas bem-aventurado aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que guardam a minha palavra. A preocupação de
de Jesus, e a gente também tem essa mania de engrandecer coisas que são irrelevantes, de se admirar com coisas que não têm nenhuma relevância para o reino de Deus. A gente se maravilha com a estética, com a pintura, embora essa pintura esteja bonita, tá, Márcio? Não estou falando que está feia, não, está bonita. A gente se maravilha com a pintura, com a estética, com o tamanho do lugar, com os instrumentos. Eu não estou fazendo coro contra isso. O ponto é que a gente se admira com aquilo que é completamente irrelevante. A gente vai se admirar com a roupa do pregador. Se ele vai estar de terno e gravata, se ele vai estar no estilo mais clean, um pouco mais moderno, mais jovial. Sempre que eu falo de roupa, eu digo que os maiores endemoniados do Brasil vestem terno e gravata e estão lá em Brasília. A roupa não quer dizer nada. A estética não quer dizer nada. Se maravilhar porque Maria amamentou Jesus e ela é bem-aventurada por causa disso, não é nada. Se Maria não ouvisse Jesus, se Maria não seguisse Jesus, não adiantaria nada ela ter gerado o Messias. Porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. A salvação é pela fé. Então, amados irmãos, Jesus, ele trabalhando isso, pegando onda nesse contexto, ele dá uma resposta. Aquela geração, aquele povo estava pedindo um sinal. E o povo vive muito disso, não é, meu irmão? De sinais. De sobrenaturais. De sinal e sobrenatural. A igreja e os líderes vão enganando as pessoas e vão ludibriando, vão influenciando e vão cativando, até tu dar teu dinheiro, tua casa, teu carro, tua moto, tudo. Por quê? Porque a gente está vivendo muito por vista e não está vivendo por fé. Porque a gente está vivendo pelo que a gente sente e não pelo que a gente entende. A gente está vivendo muito pelo emocional e não pelo entendimento. Inclusive o apóstolo Paulo, ele fala isso em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos a Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é muito pelo que se sente, mas é pelo que se entende. Não é pelo que se sente apenas. Não é pelo que se vê. Sinal por sinal, o diabo consegue fazer. O apóstolo Paulo ele vai ensinar isso. Que ele consegue se transformar em anjos de luz. Mover por mover, ele consegue fazer também. Mas qual que vai ser o grande diferencial? A palavra de Deus. Olha o que Jesus está falando. Uma geração perversa. Uma geração perversa. Ele não falou, Márcio, que a geração era perversa porque eles estavam adulterando. Embora estivessem. Ele não está falando que a geração é perversa, famílias, porque eles estavam roubando. Ele não está falando que a geração é perversa porque eles estavam abusando de mulheres. Embora tudo isso que eu tenha falado é um tipo de perversidade. Mas Jesus está se indignando porque aquela geração está pedindo um sinal. Ela está querendo ver mais alguma coisa, mais ainda do que já viu. Já viu morto ressuscitar, já viu paralítico andar, já viu cego ver. E mais, se não tivesse nada disso, já viu o Filho de Deus, o próprio Deus, descer na terra, se fazer carne e habitar entre nós, e tu ainda precisa de sinal? Geração perversa. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, né? Olha, eu vou crer em Deus, eu vou acreditar em Deus no dia que Ele descer aqui na terra. Ele desceu. Sabe o que fizeram com ele? Crucificar. Crucificado. O Filho de Deus. O Deus encarnado. Nós não fomos chamados, irmãos, para ver e depois crer.
nós fomos chamados para crer que aí sim nós veremos a glória de Deus. Nós fomos convocados por essa palavra para crer no sinal que o profeta Jonas deixou. Quando Jesus está falando do sinal do profeta Jonas, basicamente o que ele está dizendo é: vocês estão procurando um sinal? Vamos para a palavra de Deus. Vai lá para a Bíblia. Olha o simbolismo que Jonas deixou. Olha o que Isaías falou a meu respeito. Olha o sinal. Está tudo se cumprindo. O que você quer mais? Um malabarismo? Você quer que eu faça o quê agora? Estou pior do que o povo lá no deserto. Sinal e sinal e sinal para cumprir. Deixa eu te lembrar uma coisa: você não veio. Eu não vim apenas para que você seja servido e eu responda a todos os seus caprichos. Aí o irmão vem, a irmã vem, mas a igreja tal, na minha igreja eu estou com problema assim, assim, assado. É um problema, se é um problema, meu irmão, de conflito interpessoal, ainda não tem aqui, amém? Espero que demore a ter também, né? Haja paciência, né? Mas ainda não tem. Mas vamos ter, porque é família, são pessoas, tem atrito, é comum. A igreja ela não é perfeita, ela é arrependida. A nossa diferença para o mundo é que nós somos pecadores que se arrependeram. O mundo não se acha pecador. A gente vai errar, vai falhar um com o outro, mas vai fazer o que? Pedir perdão. Só que quando você está no meio de uma congregação onde tem heresia, onde não tem a palavra de Deus, onde não tem oração, me desculpe, não tem Deus, não tem Jesus, não tem Espírito Santo de Deus, mas eu quero um sinal para poder sair de lá. Mas você quer que venha um anjo do céu, pegue na sua mãozinha e te leve para fora da igreja? Aí a irmã está namorando, o irmão está namorando. Ah, mas eu quero um sinal para saber se é de Deus. Eu quero um sinal, eu quero um sinal, eu quero um sinal. Tá bom, vou te dar um sinal. O sinal é você enxergar que o camarada não trabalha, o camarada não corre atrás, não estuda, que a mulher é desleixada, não quer nada com o futuro, não quer nada com a vida, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer se produzir, não quer nada. Mas você ainda assim quer um sonho maravilhoso. Mas ainda assim a gente quer e corre atrás de uma manifestação sobrenatural. Mas não vê o sinal que está bem na nossa frente. O maior de todos os sinais, estava falando, essa geração perversa pede um sinal. Isso é terrível. A perversidade que Jesus está falando é na falta de fé, é na incredulidade deles. É na incredulidade que aquele povo vivia. Hoje a fé ela pode estar nos objetos ungidos, ela vai estar no teu dízimo, ela vai estar no teu dinheiro, a fé vai estar no teu pastor, a fé vai estar em um apóstolo, a fé vai estar em um homem, a fé vai estar numa igreja, mas menos em Jesus. A tua fé, a tua convicção tem que estar nele. O sinal que tu precisa para tu mudar de vida, para tu nascer de novo, para tu caminhar, para tu ser discipulado, para tu andar em arrependimento, em novidade de vida, é Jesus. Você não precisa de nenhum outro sinal, você precisa de Jesus. Você não precisa de anjo, você precisa de Jesus. Você não precisa de pastor, você precisa de Jesus. Você precisa da palavra de Deus. E Jesus, indignado, começa a falar: a rainha, lá de longe, que é a rainha de Sabá. Isso vai estar lá em 1 Reis 10. A rainha de Sabá, ela veio ouvir Salomão, que foi citado aqui. Inclusive, eu vou pedir para o irmão Alexandre. O irmão Alexandre, ele virou um proverbista, né, que você falou. Ele está lendo o provérbio, separou um monte de versículos. A gente chegou mais cedo e estava ajeitando aqui a igreja. E ele ia lendo. Eu falei: isso está em provérbios? Eu não me lembro disso. Eu não me lembro. Eu vou botar ele em provérbios. Depois você manda o arquivo no grupo para a gente meditar. Alguns textos bem interessantes. Mas a rainha de Sabá ficou muito mais impactada do que eu. Porque ela ouviu falar da sabedoria de um homem. E esse homem era Salomão. E ela veio de muito longe. E ela não veio de mãos vazias, não. Veio com presentes. Porque ela estava tão impactada que ela tinha que honrar esse homem. Ela tinha que honrar a sabedoria que estava sobre ele.
Jesus fala que essa mulher, que é gentia, idólatra, pagã, que estava afastada de Deus, essa mulher vai se levantar no dia do juízo e vai condenar essa geração. Ela vai condenar essa geração, irmão? Ela vai condenar essa geração, meu irmão? Por quê? Porque ela saiu de muito longe para poder vir ouvir Salomão. Só que essa geração não quer ouvir Jesus. Essa geração quer ouvir muitas vozes. Essa geração quer ouvir as vozes que estão nas redes sociais, na internet. Um monte de doutrina. Um monte de ensinamento falido. Mas sabe qual que é o nosso problema? O problema não está na internet. Só que a internet ela é tão democrática que ela tem vários pensamentos. E a gente procura só o nosso pensamento ali, para poder ter base para aquilo que a gente acha e que a gente pensa. O algoritmo ele funciona assim. Você já viu o pessoal de direita, que é Bolsonaro, fala assim, eu acho incrível, eu não vejo nada do Lula. E como é que ele foi eleito? O pessoal da esquerda fala a mesma coisa. Eu acho incrível, eu não vejo nada do Bolsonaro, só vejo do Lula. E como é que ele foi eleito? Porque o algoritmo, a internet só quer te entregar aquilo que tu concorda, conforme aquilo que tu pensa. Isso é um algoritmo para inflamar o teu ego, para te dar voz de razão. Tu brigou com o marido, aí tu conversou com alguma amiga no WhatsApp. O Zuckerberg, ele pega o algoritmo do WhatsApp, que é vinculado ao Instagram e Facebook, e tudo que tu falou ali, ele vai começar a mostrar um monte de imagem, aqueles textinhos, versículo bíblico, frase de pensadores que vão te dar razão. E para o teu marido, para o teu companheiro, a mesma coisa, porque o objetivo do mundo é inflamar o teu ego. O objetivo de Deus é matar a tua carne. O objetivo de Deus é te transformar. O objetivo de Jesus é te comunicar essa sabedoria, porque muito mais bem-aventurado do que os seios que amamentaram Jesus é quem ouve essa palavra. Por isso a rainha de Sabá vai se levantar no dia do juízo e vai condenar essa geração, porque ela fez questão de ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui Jesus, que é maior do que Salomão. Se Salomão comunicava uma sabedoria, Jesus, ele é a própria sabedoria. Se Salomão comunicava uma palavra, Jesus é a palavra encarnada que andou no meio de nós. Está aí quem é maior do que Salomão. Fica dando trela a outras coisas, a falsos deuses, a falsos ensinamentos, que a tua vida vai de mal a pior. Mas se tu ouvir a palavra de Deus, ela vai ser bem-aventurada. Porquanto, verso 30, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Irmãos, um dever de casa. O livro de Jonas, ele tem 4 capítulos. De hoje até domingo, você consegue ler. Medite nesse livro. Jonas, ele foi convocado por Deus para ir pregar para Nínive. Os historiadores, ainda mais da linha judaica, eles vão ensinar que, muito possivelmente, os pais de Jonas foram torturados e assassinados por algumas lideranças de Nínive. Nínive era uma nação terrível, era uma nação que subjugava, que torturava. Eles eram maus, os descendentes deles estão aí hoje, em outro lugar, mas é assunto para outro momento. Eles estão aí, eles torturavam.
Então, possivelmente, Jonas também não queria ir para Nínive por causa desse conflito, desse atrito que tinha entre Jonas, a família de Jonas, por causa da morte dos seus pais, e as lideranças de Nínive. Isso não fica claro, isso é história, amém? Isso não está no texto bíblico, isso é história. Possivelmente isso aconteceu. Mas independente se isso foi verdade ou não, Jonas ele tinha uma missão, tinha? Independente que Deus me livre disso. Se o povo da pavuna, também é muito difícil, matar minha mãe, minha futura esposa, meu irmão, minha irmã, o meu pai, e se Deus me mandar pregar para eles, eu tenho que pregar. Independente se eu vou estar me sentindo à vontade com aquilo ou não. Chamado de Deus, a gente não pode recuar. A gente não pode voltar atrás. É uma responsabilidade, Jonas tinha essa responsabilidade, mas os irmãos sabem a história. Ele quis ir pregar em Nínive? Ele não quis. Falando isso, fica um pouco... Dá para entender um pouco o sentimento de Jonas, não dá? Não foi só uma birra, não vou. Tipo a Manu, quando você manda ela arrumar os brinquedos e fica lá fazendo aquele show que só ela faz, coisa maravilhosa. Não foi só um homem mimado, talvez tinha um motivo além ali por trás. Deus se preocupou com isso? Não. Jonas, vai, não vou. Jonas rebelde foi engolido pelo bicho marinho. É cuspido na terra, fica 3 dias. O Senhor fala que esse é o sinal. Só que olha o que é interessante. Jonas ele vai pregar. Irmão, lê o texto. Pensa numa pregação com má vontade. Pensa numa pregação assim, sabe? Caramba, eu tenho que pregar mesmo? Tá bom, eu vou pregar. Mas eu vou pregar, vou fazer de tudo para esse povo não se converter. A pregação dele tem umas 3, 4 linhas. E o que acontece com aquele povo? O povo, não entendi. Eu não quero. Teologia na pregação, isso. Ensinamento profundo, 0. Grego, hebraico, nada. Ele manda o povo se arrepender. O poder de Deus não estava em Jonas, estava na palavra que Jonas estava professando. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Deuteronômio 8:3, Mateus 4:4, Lucas 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É pelo poder da palavra. Senhor, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Mas como então? Me dá a rosa ungida, é isso? Não. Me dá o sal grosso, é isso? Não. Não, então me dá aqui umas músicas para eu ficar mais sensível, é isso? Não. Manda tão somente uma palavra e o meu servo sarará. Amém. Tudo pela palavra de Deus. Tudo pela palavra. Jonas, ele prega essa palavra. Uma pregação cheia de má vontade, meu amado. Uma pregação egoísta. E todo o povo de Nínive se converte. O povo de Nínive estava com sede. O povo de Nínive queria mudança. O povo de Nínive queria transformação. Se Jonas fez o que fez, sem vontade, sem querer, imagina Jesus ali, pois eu digo a vocês, que o povo de Nínive se levantará no dia do juízo, contra essa geração e a condenará, porque eles se converteram com a palavra de Jonas. E eis que eu vos digo, aqui está Jesus, que é maior do que Jonas. Aqui está. Que tem 4 livros dedicados a ele. Ensinamentos, sermões, parábolas. Mas essa geração que é perversa, essa geração que é má, essa geração que é ruim,
não quer ouvi-lo, não quer conhecê-lo, não quer se aprofundar no conhecimento da sua palavra. Nínive se arrependeu com uma pregação de má vontade. E a gente não consegue se arrepender lendo as palavras de Jesus. Somos duros de coração. Somos duros. A gente não tem que medir esforços, irmãos, para buscar Deus, para amadurecer na fé. A gente não tem que buscar artifícios, a gente tem que ir até Jesus. É por isso que não se pode colar a desculpa de longe. Vocês congregaram por um tempo em Bangu, morando em Jardim América. Vocês não mediam esforços para isso. Houve um momento que a nossa família, morando no Santo Cristo, congregava em Irajá. No trânsito era o quê? 2, 3 horas. Eu dormia, eu acordava, tinha sonho profético, eu acordava de novo, eu lia a Bíblia, eu orava, cantava, ainda estava na metade do caminho, irmãos. Mas a gente ia feliz. A rainha de Sabá, ela falava: eu tenho que ouvir essa sabedoria. Hoje o Espírito de Deus está aqui. Jesus está no meio do seu povo. Ele habita no meio dos louvores. A gente não pode medir esforços para cultuar, para celebrar a Deus, para ouvir os seus ensinamentos. Aleluia. Uma coisa pedir ao Senhor e a buscar Ele. Louvado seja o teu nome. Que eu more, que eu viva todos os dias da minha vida na casa do Senhor, aprendendo no Senhor, contemplando a sua formosura. Aleluia. É isso que a gente precisa. Não podemos pedir esforços. Precisamos ter dedicação. Aquele que morreu por você na cruz é maior do que Salomão. Aquele que morreu por você na cruz é maior do que Jonas. Aquele que morreu por você na cruz é maior do que Davi, é maior do que Moisés, é maior do que Sansão, é maior do que Abraão, é maior do que Isaac, é maior do que Jacó, é maior do que Adão. Ele é o Rei dos Reis, irmãos. Ele é Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Olhe para a cruz de Cristo. Aleluia. Olhe para a obra dele. Glória. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para esse ensinamento que é poderoso. Jesus comparava o menor com o maior. A rainha de Sabá se preocupou em ouvir a sabedoria de Salomão, e os ninivitas ouviram a pregação rabugenta de Jonas. Se deram ouvidos a homens, porque não dariam ouvidos ao Messias, que é o Filho de Deus, sendo o próprio Deus entre os homens. A perversidade está em pedir um sinal além do que já foi dado, Jesus. A perversidade está em medir esforços para ouvir a palavra, ouvir e ler a palavra de Deus. A perversidade está em não se arrepender diante da mensagem do Evangelho. Se os escândalos te escandalizam, se os adultérios, se as roubalheiras, se a palavra mal falada, se tudo isso te escandaliza, o maior dos escândalos é o Criador ter vindo, ter sido rejeitado, continuar insistindo, batendo a porta dos cariocas, dos brasileiros, da humanidade, e continua sendo rejeitado. Esse é o maior escândalo. Não seja parte da geração incrédula, da geração perversa, mas faça parte da geração eleita, do sacerdócio real da nação santa. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos falar.